Fala pessoal, o vídeo de hoje vão ser algumas novas curiosidades sobre umas moedas de cobre em especial. Então separei algumas pecinhas aí da coleção para mostrar para vocês. E assim dar continuidade aí a um quadro que já tem o vídeo 1 e 2, né, de curiosidades do cobre. Então quem não viu também assista os anteriores também. Então vamos ver algumas pecinhas. Então temos aí dois 40 réis de cobre do Brasil colonial ainda. Essas aqui então pertencentes ao reinado de José I, que foi rei de Portugal entre 1750 e 1777. Ambas pecinhas foram cunhadas na Bahia, então moedas aí com peso regular para circulação em todo o território colonial português, e ambas também possuem a mesma data, de 1762. Bom, diversos aspectos vão chamar atenção nessas duas pecinhas. Em teoria, sendo do mesmo ano, aí deveriam levar o mesmo desenho, né? Entretanto, é nítido aí a diferença entre as duas coroas. Então, a gente pode ver que nessa peça aqui a coroa é muito arredondada, né? Então os arcos bem redondos, em contrapartida essa aqui, né, tem os arcos mais pontudos, então um design aí bem diferente da anterior. Isso é uma variante já catalogada e presente em vários dos catálogos disponíveis no mercado. Para além dessas duas peças, ainda há um terceiro tipo de coroa, que é como essa aqui, mas com ganchinhos ainda acima aqui, sobressaindo a ponta dos arcos. Então existem os três tipos. Quanto à dificuldade de se achar elas, com toda certeza a que menos aparece é a com os ganchinhos acima dos arcos, sendo mais comum essas duas. Existem algumas opiniões divergentes nos catálogos quanto a qual das duas seria mais difícil de ser encontrada. Porém, não acaba por aí as curiosidades acerca dessas pecinhas. É muito interessante a gente conseguir perceber que essas moedas têm serrilha. Então, se a gente observar, a gente consegue ver que ela tem uma serrilha de flor de lótus. Fica aí um comparativo, então, da serrilha com uma pecinha de prata, né, com patacão, com esse mesmo tipo de serrilha de flor de lótus. É claro que nas pecinhas de cobre elas são sempre menos acentuadas, então exemplares aí que possuem a serrilha, pelo menos parcialmente visível, né, já é bem apreciado, né, porque realmente é difícil a gente conseguir achar uma com uma boa visibilidade, diferente das peças de prata. Então fica aí também o anverso das duas pecinhas para serem observados, o B bem visível da direita, entretanto aí na da esquerda, em função de ter recebido o carimbo de escudo, né, do outro lado, o carimbo de escudete, ele acaba sendo prejudicado e não dá para ver a letrinha monetária. Entretanto, sabemos que é um B, uma vez que nessa data só tem cunhagem desse tipo de peça na Casa da Moeda da Bahia. Então fica esse registro, então, dessa curiosidade, né, da exceção à regra, né? Então existem moedas de cobre do período colonial com serrilha. Só nesse caso específico, né? Então é sempre bom observar e ver se consegue uma para ter na coleção. Essa é a exceção, né, da regra. Já usando o gancho das regras e exceções, a imensa maioria das moedas coloniais brasileiras tem o chamado anverso de medalha. Então é quando a gente gira assim a peça e continua aparecendo ela de forma correta para o observador. Então essa é a regra. Todas as moedas coloniais, em teoria, deveriam ter esse reverso de medalha. Mas como toda regra tem sua exceção, e como já foi mostrado num dos vídeos anteriores aqui das curiosidades do cobre, durante o reinado de João V, né, a série de moedas de cobre que foram cunhadas em Lisboa para circulação no Brasil, saíram com reverso de moeda e não de medalha. Então, quando a gente gira assim a pecinha, fica de ponta cabeça a moeda. Então, sendo aí um reverso de moeda e não de medalha, a pecinha deve ser girada da seguinte forma. Assim ela vai estar sempre da forma correta para quem observa. Então era uma pecinha que eu não tinha ainda na coleção, a de 5 réis, né? A de 10 e a de 20 eu tenho, mostrei no outro vídeo, mas a de 5 é a mais dificinho de se encontrar. Então por isso que mesmo bem feinha aí ela tá na coleção.
Interessante aí perceber que a pecinha já foi de alguma coleção anteriormente, né? Tanto que ela tem alguns vestígios aí de ter sido invernizada, né? Que era aí o coin holder da época, né? Então, como não tinha técnicas melhores, se passava verniz nas moedinhas. Já mostrei algumas aqui no canal envernizadas, né? O ideal é que não se faça isso, né? Mas também não vai perder valor a peça por ter tido esse tipo de conservação em coleções antigas. E não poderia faltar aí uma moedinha falsa de época, né? Uma vez que os amigos sabem aí que acompanham o canal, eu gosto especialmente desse assunto. Então nós temos aí uma pecinha do Dom Pedro I, falsa do período. A gente pode reparar que ela é falsa, por exemplo, pela letra R. Então a gente vê o R aqui da letra monetária, o R da legenda, aqui. Então o R muito torto, bem diferente do esperado. Outras letras, né, como o tracinho do 1 aqui também, a gente vê que tem tamanhos diferentes de altura, né? Então todos aí indícios que levam a gente, né, a perceber se é uma pecinha falsa do período. Por fim, vai chamar atenção também aqui a data, 1831. Em 1831 não foram cunhados vintenzinhos do Dom Pedro I na Casa do Rio de Janeiro. Então é uma data inexistente, né? O que leva a gente também a crer ser uma pecinha falsa do período, né? Porque é uma peça não catalogada, não descrita por nenhum dos estudiosos do tema. Agora também vai chamar atenção a pecinha ter recebido o carimbo geral de 10. Então, a partir de 1835, já no reinado do Dom Pedro II, essa moeda aí vai ser carimbada e voltar à circulação aí com uma nova denominação, né? Um novo valor facial. E aí fica uma questão interessante. Sendo uma peça falsa, então a gente não pode atribuir ela ao reinado do Dom Pedro I, uma vez que ela é extraoficial, né? Não foi a autoridade do Dom Pedro I que fez a emissão dessa peça. Ainda mais tratando de uma peça que é de uma data que nem existe, né? No caso aí, o falsário simulou dinheiro, né? E não falsificou dinheiro, uma vez que é uma data inexistente. Mas enfim, a partir do momento que pelo reinado do Dom Pedro II, essa pecinha recebe esse carimbo geral de 10, o governo está legalizando ela para circulação, né? Então tornando a peça oficial, né? Trazendo a lei sobre essa moeda. Então passa a ser uma peça oficial. Então a pecinha também é interessante por essa questão legal aí que envolve ela, né? Então uma peça falsa que o governo acaba por autorizar a circulação como verdadeira em função aí de ter feito a carimbagem. Então uma peça falsa que passa a fazer parte aí da coleção numismática do Dom Pedro II do Brasil. Dando continuidade aí às datas inexistentes, agora a gente tem uma pecinha de 1834, como é possível ver aqui. Então, em 1833, em teoria, é a última data aí oficial que se cunha moedas de cobre para circulação no Brasil. Então, em 1834, em teoria, não deveria ter sido cunhada essa peça. Então, por óbvio aí, vamos acreditar ser uma moedinha falsa. Mas as características interessantes aí dessa moeda também não acabam por aí. Então, a gente tem, observando aqui, a gente vê então a data, sem letra monetária, então não sabemos onde ela deve ter sido cunhada. Ela tem 22 tulipas, só que essas tulipas, que são essas florzinhas aqui formando esse arco em volta do valor, elas estão no sentido anti-horário, né? Todas as peças normalmente são no sentido horário, sendo considerado um erro contrário, né? E inclusive catalogado algumas peças e datas em especial que esse erro pode acontecer. Ela tem o peso de 19 gramas e 38,75 milímetros, ou seja, ela teria um peso próximo e um diâmetro de um 80 réis regional, né? Então, de uma moeda de 80 réis como as de São Paulo, de Cuiabá ou mesmo de Goiás. E faço essa analogia aí, 80 réis, por óbvio, aí, por ter recebido esse carimbo geral muito estranho de 40, né? Então a ideia seria aí dividir esse valor pela metade, né, para circulação. Chama atenção, e esse carimbo está muito estranho, né? E a própria aplicação do carimbo ter feito aí a rachadura na peça, né?
o que talvez seja um indício aí um carimbo, né, geral falso do período também. É claro que existe toda uma polêmica em cima disso, de existir ou não um carimbo geral falso, né, como eu já mencionei em outros vídeos do canal, mas, né, pelo formato da letra, o fundo linhado, essa aplicação que acabou por rachar a peça aí, talvez seja o caso aqui desse carimbo ser um carimbo geral falso mesmo. E continuando ainda as curiosidades dessa peça, né, quando a gente vai esperar o reverso de medalha nela, ela tem um reverso horizontal, bem corretinho, bem certo, né? Então tá bem horizontal. E por último, se não bastasse, uma pecinha bem polêmica, ainda tem um último ponto que chama muita atenção. Então, se a gente puder ver aqui, ó, abaixo do carimbo a gente tem a sombra de um 0, e aqui o que poderia ser também um 1. Ou seja, talvez não seja um 80 réis que recebeu um carimbo de 40, né? Talvez seja uma denominação ainda diferente. Enfim, difícil saber, né? Só no chute aqui mesmo, porque a gente não tem nenhuma bibliografia que indique ou ajude a explicar essa peça. Inclusive, se alguém tiver alguma sugestão aí, alguma ideia do que possa ser ou conhece algo parecido, pode deixar aqui nos comentários que será bem-vinda a ajuda. Por fim, a última curiosidade que nós trazemos é essa pecinha aqui, que não é bem uma grande curiosidade, mas enfim, é algo que aparece pouco né, no mercado e nas coleções, enfim, então acho que é sempre interessante mostrar para o pessoal ver como é. Isso é um carimbo da cabanagem, então a cabanagem, aquela revolta regencial, ocorrida em 1835, no Pará, que acabou se apropriando aí das moedas que estavam recolhidas no tesouro e colocado em circulação novamente. Foram 2 líderes diferentes que fizeram essa carimbagem, sendo que no segundo momento de carimbagem se faz o carimbo de 40, né, que é bem mais difícil de aparecer aí. Existe um vídeo aqui no canal específico só sobre as moedas da cabanagem. Quem quiser mais informações detalhadas é só assistir. Deixo linkado aqui no fim do vídeo. Vê uma pecinha de 1832, então já do reinado do Dom Pedro II, né, que recebeu aí esse carimbo de 40, né? Então, característica sempre fundo liso, né? Os números sempre um pouco disformes, né? Então, um pouco rústicos na sua abertura. Então, uma pecinha interessante que sempre precisa ter para fechar a coleção dos carimbos cabanos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido as pecinhas de cobre que eu separei para mostrar hoje. Sei que muita gente às vezes reclama, pô, mostra moeda de prata e outros metais, enfim, recebo algumas mensagens quanto a isso, mas infelizmente o meu foco aí é cobre e vocês vão ter que aguentar um pouco mais de cobre mesmo. Certo, pessoal? Então, agradeço o play de todo mundo, peço para que se inscrevam no canal e até domingo que vem com um vídeo novo. Até mais!